Olá a todos, boa noite. Desejamos as boas-vindas aos nossos espectadores, né, aos nossos palestrantes e também às nossas queridas alunas da Liga Discente da ATC Rio. Né? Desculpa, gente, eu dei uma travada aqui porque eu acho que eu estava com uma janela aberta no YouTube, eu comecei a me escutar e estava dando eco aqui. Então, em primeiro lugar, hoje é um dia importantíssimo, né, em que a gente, na verdade, traz para vocês, então, mais um Se Liga, né, que é um dos eventos da Liga Discente da UFRJ, vinculada à ATC Rio, que atualmente tem como sua presidente, né, Marcele Carvalho, que é professora da casa também, que é pérola da casa. Estou aqui, então, compondo esse dia muito especial, né, que fala exatamente de uma edição especial do Dia Internacional, então, da luta contra a LGBTfobia. Né, e hoje, normalmente a gente fala, né, que não é bem um motivo de comemoração, é um dia de conscientização de fato, né, porque existe uma vasta agenda, uma vasta luta que precisa ser travada de fato ainda, infelizmente, mas que a gente enfrenta ela com muita coragem, sim, com muito apoio, com muito carinho. Né? Então, em primeiro lugar, eu trago então para vocês os nossos convidados, que são o Ramiro Figueiredo Catelan, trago também a Fernanda Pavelchuk. O Ramiro Catelan, então, é doutor em psicologia, mestre em psicologia social e institucional, especialista em TCC, psicólogo supervisor clínico, tem treinamento intensivo em DBT pela Behavioral Tech dos Estados Unidos, pesquisador colaborador do IPUB-UFRJ, integrante do International Consortium for Maladaptive Daydreaming Research. E trago também para vocês a Fernanda Pavelchuk, que é psicóloga, doutoranda em saúde mental do IPUB-UFRJ, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio, pesquisadora de saúde mental de pessoas LGBT e estresse em minorias, membro também fundadora do grupo TCC para minorias. E eu sou Pedro Pires, né, sou professor da UFRJ, do Departamento de Psicometria e coordenador da Liga Discente da UFRJ, e estou aqui com as alunas, então, Jaqueline Ferreira e Dandara Soares também, que estão dando esse super apoio de estar, na verdade, nessa troca mais do que especial. Né? Particularmente, gostaria de lembrar a todos os espectadores que a gente vai tentar estabelecer um bom ritmo para as nossas interações, né? Nós vamos dar início às apresentações e pedimos, claro, que sempre que vocês tiverem alguma pergunta, tragam, né, para a gente estar interagindo, mas pensem sempre em trazer essa pergunta da forma mais objetiva e mais concisa possível. Não vai ser possível a gente responder todas as perguntas, a gente sempre gostaria, né, de alguma forma, mas a gente vai estar, então, sintetizando parte dessas perguntas e trazendo, então, essas interações que são uma delícia sempre que elas acontecem. Já estou vendo que tem algumas perguntas nos comentários. Bom. Já temos já algumas perguntas pertinentes, inclusive Felipe Eric está falando sobre pronome neutro. Temos várias interações de boa noite, né? Diana Aguilar está aparecendo lá também, que é uma das nossas queridonas, né? Então, só para também abreviar minha fala, porque eu já falei para caramba, se deixar, daqui a pouco eu já estou aqui, tô meio que eu ligo também aqui a marcha do professor e começo a dar aula aqui do nada. Bom, hoje é um dia especial, então, que de fato, né, a gente então trata do Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, então é o Se Liga edição especial Dia Internacional contra a LGBTfobia. E ele faz parte de uma agenda muito especial que estabelecemos então na nossa Liga Discente da UFRJ, né, que começou com as questões étnico-raciais, passamos pelo feminismo e hoje falamos então do público LGBT. E particularmente esse dia é especial porque a gente fala, então, do dia 17 de maio como uma data, né, que é de suma importância, principalmente a partir do ponto que a Organização Mundial de Saúde, ela, então, exclui a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, né, ou seja, a CID, né, a gente fala também de um momento que é marcado pela luta também de um público transgênero, dos travestis e bissexuais, né? Falamos também de um Brasil que principalmente ele é caracterizado por uma manifestação da violência, né? Que é muito expressiva ainda, especialmente se a gente considera os registros do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do FBSP, que traz dados principalmente que tanto falam de um apagão também
do registro da violência, né, LGBTfóbica, e transfóbica também, se a gente parar para pensar, enquanto que fontes, na verdade, são levantadas sobre a violência, né, a esses grupos, apontam também que os índices, então, que são conhecidos e que a gente consegue levantar também são alarmantes, né. Se fala, por exemplo, de que entre 1963 e 2018, por exemplo, existem mais de 8.027 assassinatos no Brasil, né, e isso configura especialmente uma preocupação, então, né, do que a gente considera dos agentes de segurança pública quando lidam também com a questão da violência LGBTfóbica, que isso existe na ponta dos estressores contra essa população vulnerável, né, enquanto que existem todos os outros fenômenos, né, que configuram, na verdade, tensionamentos e fontes de sofrimento, então, a essas populações, assim como das populações anteriormente discutidas, durante os últimos eventos do Se Liga. E isso também perpassa, então, uma dimensão extremamente abrangente e ampla também da atuação do psicólogo e da psicóloga, sendo que se faz importantíssimo não só discutir isso em termos de sensibilidade, mas também em termos de técnica, atrelando, então, essas duas interfaces que sempre fazem parte da nossa atuação enquanto psicólogos, né? A evidência não fala só de dados, a evidência fala também da qualidade ética do nosso trabalho. Então, eu gostaria, então, de convidar o professor Ramiro Catelan e Fernanda Pavelchuk também a se manifestarem. Claro, vou abrir também para a Dandara dar alguns avisos brevemente, enquanto que a gente passa, então, aos nossos queridos palestrantes, que eu já agradeço de coração pela presença e disponibilidade, para esse dia muito especial. Dandara? Oi, gente, boa noite. O Pedro já me apresentou, né? Eu sou Dandara, faço parte da Liga do FRJ. A gente está bem animado com a apresentação do Ramiro e da Fernanda. Acho que vai agregar bastante a todos nós. Eu tenho recado para dar. Vai ser divulgado um formulário de confirmação de presença lá na descrição do YouTube, durante 48 horas para vocês preencherem, para a gente poder emitir o certificado de vocês. Além disso, gostaríamos de convidá-los a ouvir o nosso podcast Se Liga na Saúde Mental, disponível nas várias plataformas de áudio como Spotify e Google Podcast. Amanhã lançaremos o primeiro episódio da nossa segunda temporada, no qual falaremos sobre compaixão com a psicóloga Érica de Souza. E o nosso programa está imperdível. E é isso. Perfeito. Então, nesse exato momento, Dandara, a gente vai se retirar, né? Ou seja, nós vamos ser encolhidos aqui no cantinho, no backstage, né? Nossa, eles deu uma travada agora, backstage. Hã? Vamos backstage. Vamos para o backstage, e eu espero que vocês curtam muito. Não se esqueçam de interagir aqui nos comentários. Uma boa noite a todos, e a gente fica de olho por aqui. Lembrem-se da netiqueta, ela é importantíssima para a gente ter interações de alta qualidade. Muito bem, só vamos aguardar então a transmissão da tela aqui para a gente começar. Boa noite, pessoal, para quem está chegando aqui. A gente consegue ver ao vivo aqui alguns dos comentários. Todo mundo com muitas boas-vindas. Não chegou. O slide não está projetando ainda, né? Acho que ainda não, daqui a pouquinho. Tá, a gente consegue. Queria aproveitar para dar boa noite, agradecer o convite, né, e parabenizar a Liga e, sobretudo, as alunas, né, que estão fazendo um trabalho super bacana, empenhado. Acho que é inspirador acompanhar vocês, meninas, muito bom. Pronto. Estamos tudo certinho, tudo em ordem. Então tá, gente. Em primeiro lugar, eu desejo uma ótima noite para todo mundo. Né? Quero muito agradecer, né, a Liga, ao professor Pedro, a Dandara, a Jaqueline pelo convite. Né? Quero muito agradecer também essa colega maravilhosa que está comigo aqui, né, dividindo mais uma dobradinha. Né? Não é a primeira vez que eu falo junto com a Fernanda, então eu queria te dizer que é um prazer estar aqui contigo. Né? Sempre. Trocando umas ideias. Também. Né? E para informar o pessoal também que vocês vão notar que a estrutura hoje dessa exposição que a gente vai fazer ela é um pouco diferente, porque
ao contrário de, eu primeiro falando e depois a Fernanda, não, a gente bolou essa apresentação em conjunto, assim, então eu vou falar um pouco, ela vai falar um pouco também, a gente vai trocando, né, e mais para o finalzinho a gente vai abrir um espaço mais amplo, podem ir lançando comentários, podem fazer as suas perguntas, que mais para o finalzinho, né, da nossa exposição a gente vai abrir espaço para trocar um diálogo mais aberto com vocês, beleza? Tá. Então, nós já fomos apresentados e apresentadas, né? Então, agora vou pedir para Dandara passar o slide para a gente começar a trocar umas ideias, né? Então, o Pedro já tinha falado que essa data de hoje, o 17 de maio, né, esse Dia Internacional de Combate, né, à LGBTfobia ou preconceito contra a diversidade sexual de gênero, né, vem aí de um histórico relacionado à retirada da homossexualidade, né, das categorias diagnósticas ali do CID, né, no começo da década de 90, ali pela Organização Mundial da Saúde, né, e eu e a Fernanda, a gente estava planejando, né, em termos de o que a gente poderia contribuir, né, hoje com vocês para esse debate sobre esse tema que ele é tão relevante, né. Eu acho que a gente tem algumas coisas para falar para vocês, assim, eu acho que talvez a nossa fala, talvez não, a nossa fala ela vai ter 2 pontos, ele vai ter pontos de denúncia e pontos de proposição, né. Então, a gente fez questão de começar essa exposição, né, com esse slide aqui, que eu demorei um monte para fazer, então vocês vão notar que a gente é meio obsessivo na confecção aí dos materiais, né, para falar sobre prática baseada em evidências, né, e prática no singular, porque não existem práticas baseadas em evidências, existe uma prática baseada em evidências, que é uma maneira da gente operacionalizar boas intervenções dentro do contexto da saúde de uma maneira geral, e mais especificamente na psicologia, né? E por que pensar esse negócio aí de prática baseada em evidências, né? A gente fez questão de começar com essa apresentação específica, né, para denunciar o descompromisso, né, de uma parcela significativa da psicologia brasileira, que faz um verdadeiro deboche, né, com populações que estão colocadas em situação de alta vulnerabilidade, produzindo um conteúdo de baixa qualidade, né, e eu estou me permitindo ser bem enfático aqui nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que falar as coisas abertamente, né. A psicologia brasileira, em sua maioria, obviamente existem exceções, então estou me permitindo aqui uma generalização, né. A psicologia brasileira, ela tem um descompromisso generalizado com a produção de evidência científica, inclusive uma parcela significativa da psicologia brasileira ataca a própria noção de ciência, né. Isso é um tiro no pé, considerando que a gente está vivendo um tempo de barbárie, né, e de violência, né, então a gente tem que mais do que nunca se arvorar na ciência e não atacar a ciência, né, então, por que novamente prática baseada em evidências, né, para contrapor, né, o descompromisso, né, vergonhoso, né, que boa parte da psicologia brasileira e que trabalha com questões de gênero e sexualidade, fora da psicologia também, mas vamos colocar aí a psicologia na reta, né, tem um descompromisso muito vergonhoso aí, especialmente com a implicação na atuação profissional, né, com a produção aí de ensaios temáticos e livros que não tem nem pé nem cabeça, né, fetichizando, tokenizando populações, né, em situação de vulnerabilidade, especialmente as populações transgênero, né, então, né, a gente começa essa fala aqui no sentido de uma denúncia e convocando, né, todo mundo a olhar com um pouco mais de cuidado para esse paradigma da prática baseada em evidências, no singular, lembrando, né, que é composta de um tripé indissociável, que tem a ver com a seleção, e essa seleção quem vai fazer, né, que quem precisa aprender a fazer é cada terapeuta, né, a seleção da melhor evidência científica disponível para trabalhar com um determinado problema, ou queixa, ou questão clínica,
né, a partir da compatibilidade e da congruência dessa evidência com o problema em questão, né? Então, aquela coisa de que se vê eventualmente da pirâmide das evidências, ou melhor, a meta-análise, isso daí é uma conversa que ela é bastante questionável, né? A seleção da evidência, ela depende da pertinência e da compatibilidade com o problema em questão, né? Então, isso vai significar que a gente precisa estar o tempo inteiro consultando as bases de dados e a literatura para entender o que de melhor funciona, né, para uma determinada questão, né? Isso a gente une com a perícia clínica, ou também conhecida como vergonha na cara, né, que é a gente unir o nosso background da nossa formação acadêmica com a supervisão clínica, estudo pessoal e o desenvolvimento de habilidades, tá, básicas, né, para tratamento psicoterapêutico, que vão envolver aí conduzir uma boa avaliação clínica, diagnóstica, né, a habilidade de desenvolver uma boa relação terapêutica, né, a habilidade de elencar, avaliar e elencar, né, explorar alvos relevantes de tratamento, né, e poder organizar uma boa estrutura de tratamento e selecionar as melhores intervenções. E uma coisa que as pessoas esquecem eventualmente quando a gente está falando desse tripé, que na verdade é uma coisa tão essencial quanto as outras, e talvez seja mais essencial aí, que é a personalização / individualização, né, dessa melhor evidência, né, a partir das características, preferências, cultura e contexto de cada paciente, né? Então, isso é o que a gente pode chamar aí de prática baseada em evidências. E esse terceiro elemento que eu acabei de citar, ele tem outro aspecto que ele costuma ser negligenciado, que é envolver a pessoa na participação da tomada de decisões clínica, né? Então, a gente quis trazer esse primeiro elemento aqui para poder iniciar esse debate, né? Dandara, se você puder, por favor, passar para a próxima página. Chegou a virar o slide? Será que travou? Um pouquinho. Deu uma travada, tá? Tá, vamos continuar, porque a gente não depende dos slides para poder dar sequência à nossa exposição, gente. Então, a gente convida vocês desde já, tá? Tu pode só dar um clique para a direita, de repente, ou com a setinha para o lado que pode. Isso, perfeito, obrigado. Tá? A gente está enfatizando esse convite para vocês se aproximarem um pouco mais desse paradigma da prática baseada em evidências, porque isso é uma coisa que está começando, especialmente na psicologia fora do país, né, a florescer, né, essa discussão já está colocada aí, pelo menos a partir do início da década de 1990 e a partir dos anos 2000, né, especialmente ali depois do statement da EPA em 2006, né, definindo o conceito de prática baseada em evidências em psicologia, né. Então, essa discussão está florescendo bastante nos campos relacionados a gênero e sexualidade, né, e a gente queria deixar bem enfatizado aqui que a gente desrecomenda, né, algumas práticas, quais sejam, né, a prática baseada na eminência ou nos cabelos brancos, né, dos 35, 40 anos de experiência clínica, ou talvez, né, 35, 40 anos de enganação, porque experiência clínica não acompanhada de treinamento sistemático é um engodo. Isso quem está falando não é o Ramiro, quer dizer, é o Ramiro quem está falando, mas transmitindo a evidência que a gente tem, né, de que uma pessoa que é terapeuta, que é um pouco mais insegura, mais nova, mas que consulta recorrentemente, né, treinamento sistemático, tende a oferecer melhores intervenções do que aquela pessoa que se arvora somente na sua experiência clínica, que pode ser uma péssima experiência clínica, inclusive quantitativamente uma maravilha, qualitativamente uma porcaria, né? Sendo bem explícito em relação a isso, né? Então, essa prática baseada em eminência, ela também vem a contrapor, ela na verdade, a prática baseada em evidência, ela contrapõe, né, a lógica da eminência das paixões teóricas, né? Eu brinco que a gente tem que se apaixonar pelas teorias e se desapaixonar também. Por exemplo, vocês vão me ouvir falar mais tarde sobre a questão da DBT. Eu sou apaixonado por DBT, e ao mesmo tempo que eu sou extremamente crítico
também a forma como ela é operacionalizada, alguns pressupostos, enfim, então a gente manter essa postura crítica é elementar. E também contrariar, né, práticas baseadas na eloquência, ou no gogó, na questão do convencimento, a prática baseada na providência divina, que mistura, né, psicologia com vieses religiosos, o que é uma coisa inadmissível. A prática baseada na previdência, que é quando você tenta se defender do seu paciente, produzindo documentações, colocando aquele prontuário, enfim, que é para você não levar um processinho depois. Né? A prática baseada na difidência, né, que é você duvidar das evidências, e sempre tem um artigo para sustentar a nossa opinião. Né, gente? Sempre vocês quiserem ter a opinião que vocês quiserem, vocês forem no Google Scholar, ali vocês vão achar algum artigo para duvidar da evidência mais central, mais consolidada. E a gente também se recomenda a prática baseada na confiança, que vamos lá, é isso aí, eu que sei, e para que estudar. Então, gente, não façam isso, tá? Mas, como diz a Kayla Melman, a personagem da Ilana Kaplan, tu quer fazer? Faz. É de bom tom? Não, não é de bom tom, nem ético, tá, gente? Então, acho que para iniciar, né, a gente quis trazer um pouco desse panorama e agora vocês vão entender um pouquinho mais sobre por que a gente resolveu iniciar, né, a partir disso com a seguinte exposição que a Fernanda vai continuar para a gente. Danara pode passar para a gente, por gentileza. Bom, pessoal, boa noite novamente. De acordo totalmente com o que o Ramiro trouxe, é importante que a gente destaque um ponto, né, em relação às práticas baseadas em evidência, e realmente, assim, a ideia é não façam, né? Não é de bom tom, não façam, porque realmente as pessoas têm muito, muito dano. Quando a gente está falando de prática baseada em evidência, a gente está falando de buscar também evidências de segurança de uma intervenção, né? Aquela coisa de, mas qualquer intervenção vale, mal não vai fazer, não é tão verdade assim. Né? Tem diversos estudos em relação a diversas intervenções, né? Por exemplo, o debriefing dentro da lógica do TEPT, né? Que a gente sabe que tem evidência de prejuízo, e trazendo um pouco mais, né, para o dia de hoje, as intervenções corretivas, né? A ideia de uma terapia de reorientação sexual, terapia de manejo ali de alguma forma de uma identidade de gênero que seja mais patologizante dessa identidade, né? A famosa cura gay. Tipo de... Exato, qualquer tipo de... Uhum. Exato, né? Qualquer tipo de terapia de conversão, assim. A gente tem, na verdade, muitos e muitos dados, né, de que, na verdade, esse tipo de intervenção não só não é eficaz, né, não é efetivo, ou seja, não funciona numa lógica de pesquisa com variável isolada, não funciona numa lógica de consultório, não tem nenhum tipo de custo-benefício, né, porque não funciona, e, além disso, também é danoso para aquela pessoa, né? Então, um conceito que é importante da gente trazer é o conceito de má prática. E por que é importante a gente falar disso num evento de TCC? Porque, na verdade, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia sistêmica no país são aquelas que mais têm terapeutas que apresentam atitudes e práticas corretivas, né, em relação a pacientes LGBT. O que isso significa? Que essas são as pessoas que mais estão praticando algum tipo de cura gay no consultório. Se a gente entende que a prática baseada em evidência ela se pauta na melhor evidência disponível e que a gente não tem nenhum tipo de evidência que sustenta, né, esse tipo de prática, pelo contrário, as pessoas acabam desenvolvendo mais ansiedade, mais depressão, problemas sexuais, problemas com a família, problemas identitários, auto-ódio, ideação e tentativa de suicídio. Enfim, realmente é um cenário muito, muito aversivo para as pessoas que já passaram por esse tipo de prática. O que está acontecendo com a TCC desse país que faz com que as pessoas continuem mantendo esse tipo de prática, né? Existe um problema de formação? É uma questão de não entender o que é o método científico, de não entender o que é a prática baseada em evidência, de não estar preocupado em alinhar discurso com ação dentro da clínica? A gente precisa questionar isso e, assim, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, que vocês estejam aqui com a gente também, né, para ter essa reflexão, porque, com certeza, vocês vão sair daqui e vão conversar com colegas, que vão conversar com colegas, que vão conversar com colegas, e é isso que vai gerar a mudança que a gente precisa, né, nesse país de Brasil de 2021, né? Que a gente não pode isolar. Que inclui duvidar de tudo que a gente está falando aqui. Sim. E consultar e debater com os colegas. Né? A gente não está aqui tentando vender um peixe para vocês, quer dizer, vender mais ou menos, mas daí quem vai ter que assar vai ser vocês. Né?
Sim, não é, com certeza, mas é o que está sustentado empiricamente até esse momento, né? E como o Ramiro colocou, assim, a gente tem que tomar o cuidado para não estar apaixonado por uma teoria, né? E depois ter uma dificuldade de deixá-la partir no momento que ela não está mais sustentada. Me parece que talvez tenha sido um pouco esse o caminho, né? Que as pessoas que estão ainda defendendo esse tipo de prática estão seguindo, né? Porque a gente sabe que a terapia comportamental, as teorias comportamentais, né, emprestaram muitos conceitos para alguns tipos de intervenção de conversão, assim. Só que eles não foram sustentados. Só que se você não se atualiza, você não descobre isso, né? E aí você continua executando um tipo de prática questionável, falaciosa, anticientífica, né? E é muito perigoso que nós, que estamos aqui partindo de premissas baseadas em evidência, né, tenhamos posturas anticientíficas dentro dos nossos consultórios. Né? É grave e agride o paciente. Assim. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Né? A gente separou aqui também o modelo do estresse de minoria como uma alternativa para a gente pensar, especialmente por isso, né? Porque um dos argumentos que chega muito forte quando as pessoas propõem esse tipo de prática é o argumento da autonomia do sujeito. Né? Se o paciente buscou, que mal tem? Né? Que mal tem que essa é uma análise, né, uma avaliação psicológica mal feita da parte da pessoa que está ali oferecendo serviço, né? Porque se você não está recebendo o paciente notando que o que ele está sentindo é um efeito de uma violência estrutural, tem alguma coisa errada com essa prática. Então, a gente tem aqui, né, os níveis, o modelo multidimensional do estigma, né? A gente vai ter, então, dentro da teoria do estresse de minoria, né, que foi desenvolvida pela Wynne Brooks e depois disseminada pelo William Mayer, a ideia de estressores distais e estressores proximais, que são adicionais aos estressores que todo mundo tem no cotidiano. Essa teoria, né, ela suporta, ela dá uma base de entendimento teórico e que tem, enfim, artigos com evidências que estão, né, de acordo, assim, com ela, para a ideia de por que uma pessoa que, por exemplo, tenha altos níveis de homonegatividade internalizada busca um tipo de intervenção como esse, né? Se a gente não tem essa atualização, a gente perde dado e a gente machuca o paciente, né? Então, realmente não é o melhor cenário. Então, a gente tem os estressores distais, que são de fora para o organismo, e os proximais, né, que estão relacionados à internalização desses estressores e aos efeitos individuais disso, que depois podem desembocar em questões de saúde mental, física, enfim, né, de toda a ordem. Ou seja, a gente está falando de um problema de saúde pública. Combinação de estressores distais e estressores proximais, né? Isso vai Sim, acabar gerando exatamente. agravos. Sim. A gente não tem como negar também o impacto distal, né, sem dúvida. Sempre essa troca. Quer comentar, amigo? Não, eu acho que talvez a gente, para o pessoal não ficar boiando também, a gente dá alguns exemplos do que seriam estressores distais, estressores proximais, né? Como a Fernanda falou, tudo que vem de fora do organismo é um estressor distal, que na verdade. Vocês entenderam, gente. Tudo que os estressores distais são aqueles externos, né, à pessoa, né? Isso vai incluir a discriminação direta, né, na forma de agressões verbais, xingamentos, violência física, violência sexual, corretiva, né, exposição ao abuso sexual, exposição a falas políticas preconceituosas, leis que restringem direitos, a falta de acesso ao banheiro público, né, em termos das pessoas transgênero, né, exclusão Torcer o familiar, nariz. rejeição. Uhum. Até microagressão. Sim, sim. Então, todos aqueles estressores que são externos, né, à pessoa. Né? E esses estressores, eles estão associados à produção de estressores proximais, né? Que são, na verdade, efeitos psicológicos, né, desses estressores distais, que vai envolver aí questões como preconceito internalizado, desenvolvimento de crenças negativas sobre a própria experiência sexual de gênero, né? O dilema do armário, né, ocultar ou revelar, né, a própria identidade, uma sensibilidade à rejeição, que é um modelo agora que, né, tem sido muito estudado conjuntamente ao modelo do estresse de minoria, né, a pessoa que fica hipersensível a quaisquer pistas, sinais de que vai ser rejeitada, e muitas vezes ela vai ser rejeitada, de fato, mas em contextos em que talvez ela não fosse ser rejeitada, ela pode acabar desenvolvendo essa estratégia cognitiva generalizada. Fernanda, quer comentar algo? Pode terminar, depois eu falo. Uhum.
Tá, tranquilo. A gente tem aí também alguns estressores mais específicos relacionados, proximais, que são mais específicos da população trans. A disforia de gênero tem sido considerada um estressor, né, proximal específico, que tem a ver com o mal-estar intenso, né, que não ocorre em todas as pessoas trans, mas em muitas, né, relacionado à incongruência entre a identidade de gênero e o sexo designado ao nascimento, né. A gente tem preocupações com passabilidade, que é aquela pressão por não parecer, né, uma pessoa trans, ou ter maior semelhança e conformidade visual a uma pessoa cisgênero, né. Ruminação corporal, que é uma coisa bastante presente, né, em pessoas trans, né, pensamentos, né, negativos associados ao humor mais deprimido, relacionado à própria experiência corporal, né. E tudo isso, né, os estressores distais associados aos estressores proximais vão gerar aí uma série de agravos, né, individuais e desfechos negativos, né, entre os indivíduos. Então, tem uma meta-análise que ela já está até antiga, ela é de 2008, eu não sei se eu pesquisei esse tempo para ver se tinha uma atualização parecida, eu não encontrei, né, que apontou que a chance de pessoas LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais, cis, desenvolverem, né, transtornos mentais como depressão, ansiedade, 1,5 vezes maior, né, tentativas de suicídio e ideação suicida girando aí entre 1,5 e 2 vezes mais chance, né, de desenvolver em relação à população, né, heterossexual, né. A gente tem taxas muito expressivas, né, de sintomas deprimidos, tentativa de suicídio, né, e comportamentos nesse espectro na população trans. Aqui no Brasil tem um estudo recente, né, que mostrou isso, 67%, né, de ideação suicida, 60 e poucos por cento de sintomas, né, psicológicos deprimidos, né, 43% de história de comportamento autolesivo. Não se fala automutilação, esse é um termo que não é muito preciso, comportamento autolesivo, de autoagressão, né. Isso em uma amostra comunitária, não é uma amostra numa pesquisa clínica, numa população psiquiátrica, né. O desafio é vocês mostrarem taxas desse tipo, né, numa população psiquiátrica, né. A gente não, é muito difícil, é muito alto esse nível. Então, uma série de desfechos que vão além da saúde mental também, né. A chance de uma mulher trans, por exemplo, tem um estudo que saiu em 2014 mostrando isso, a chance de uma mulher trans, né, acabar contraindo HIV é 55 vezes maior do que em relação à população geral, né. A Um prevalência dado geral chocante, né? é Que a chocante, a gente não pode prevalência ignorar. geral de HIV entre mulheres trans aqui no Rio Grande do Sul é 25%. Se você pega a população geral brasileira, guardadas as devidas ressalvas estatísticas, aí entre 0,6 e 0,8, agora já deve estar maior, para onde o governo não atualiza mais dados, é uma coisa Sim, bem preocupante, né. Então, sim, isso tudo não é à toa, né. Não tem um aspecto só individual, aí tem todo um efeito dos estressores ambientais. sim. Tem uma frase do Gordon Allport que eu gosto muito, né? Que ele é autor daquele livro A Natureza do Preconceito. E lá nos anos 60 ele falou algo como: a reputação de uma pessoa não pode ser martelada, martelada, martelada na cabeça dela sem que isso gere algum efeito, né? E acho que é basicamente disso que a gente está falando, né? Do impacto desses estressores no desenvolvimento de estressores proximais e também, né, nos desfechos de saúde mental que estão ali impactados tanto pelos proximais quanto pelos distais. A gente destacou aqui também dois conceitos que são bem importantes, né, que são os conceitos de estigmatização e de discriminação. A estigmatização ela funciona numa lógica de criação e disseminação dos estigmas, né, que são aquelas ideias negativas, distorcidas em relação a grupos sociais específicos. E a discriminação é, portanto, a consequência direta, né, prática dela, assim, que é, na verdade, esse conjunto de ações violentas, verbais ou físicas, né, derivadas do estigma. Então, a gente nota como, dentro desse modelo multidimensional, a discriminação ela está presente, né, juntamente ao processo de estigmatização. Isso, na verdade, vai fazer parte de um grande processo de estresse crônico, né? O estresse crônico ele funciona sempre que a gente tem algum tipo de situação que tira a gente de uma situação de homeostase e a gente tem que voltar, né? Isso é para todo mundo, né? Independente da identidade.
E as pessoas que são parte de grupos minorizados acabam tendo contato com estressores adicionais porque tem que conviver justamente com essa violência, né, do sistema que se impõe sobre essas pessoas. Então, como está aqui no slide, né, acaba sendo esse efeito cascata mesmo, o que pode colocar essas pessoas em maior vulnerabilidade, como o Ramiro colocou esses exemplos, né, de números tão chocantes. Assim. É importante que a gente olhe para isso, tanto enquanto pesquisadores, né, enquanto profissionais da psicologia, quanto cidadãos também. Né? Acho que é sempre importante a gente pensar na importância dos dados e em quão alarmante realmente é que alguns dados estejam desaparecendo nesse momento. Porque quantas práticas nefastas não acabam sendo autorizadas, né, dentro disso? Quantas inverdades também. Uhum. Acho que essa é a ideia. Se você quiser passar, Dandara, pode passar. Isso. Por favor, Dandara. Obrigada. Aqui a gente tem uma tradução desse modelo teórico do estresse de minoria reelaborado pelo Wilhelm Mayer, né? Então a gente tem ali em cima, né, alguns quadradinhos A, C e I e H, que vão ser o modelo do estresse geral, e o restante é a quantidade de estressores, no mínimo, que uma pessoa não heterossexual pode ter. Né? Agora, vamos imaginar numa dinâmica interseccional. Né? A Wynne Brooks, que foi a desenvolvedora da teoria, ela partiu de uma premissa necessariamente interseccional, articulando questões de classe, né, especialmente o modelo, e é uma questão que a gente não pode esquecer, porque não queremos partir de lógicas, né, burguesas, liberais, dentro, né, da análise do estresse de minorias. A gente sabe que tem também efeitos, né, materializados na vida dessas pessoas. Elas têm menos oportunidade, elas morrem antes. O que está acontecendo? Né? Elas acabam em desvantagem também socioeconômica. Então, esse é um ponto que a gente precisa destacar sempre. Né? Mas a gente pode articular, basicamente, esse modelo a qualquer grupo que seja entendido como um grupo minorizado, né, basicamente, fazendo as devidas adaptações e sempre tendo uma base de evidência. Mas, de uma forma geral, não ser heterossexual tem a ver com os estressores que o Ramiro já trouxe para a gente, né, em relação a uma sensibilidade à rejeição, a uma homonegatividade internalizada ou binegatividade internalizada, né, se a gente estiver falando de pessoas bissexuais especificamente, ocultação da identidade, né, essas experiências institucionais, enfim, verbais, físicas, de violência. E tudo isso impactado também, né, pela maneira como a gente vai perceber essa identidade, quão importante ela vai ser para nós e os nossos recursos de enfrentamento, sejam eles individuais ou de contexto. Então, dentro da própria comunidade LGBT, QIA+, na verdade, a gente vai ter diferenças, né, porque a gente sabe que é uma comunidade bastante racista, bastante bifóbica, bastante machista, né, misógina. Então, são pontos que a gente precisa se perguntar e contar também na hora que a gente está recebendo o paciente. Né? Na verdade, isso aqui é muito mais um guia de que pontos a gente precisa investigar junto com o paciente quando estiver avaliando o caso, do que uma certeza de que o paciente vai dar check em todos esses itens, né? Ou em vários outros que a gente vai precisar especificar em horas e horas de papo, a gente não vai conseguir aprofundar aqui. Mas, por exemplo, a gente sabe que mulheres bissexuais brasileiras apresentam piores desfechos de saúde mental quando comparadas a mulheres lésbicas e heterossexuais, nessa ordem, né? Isso já nos indica algo, né? Então, isso também está em concordância com dados que a gente encontra, né, em outros países, em outras pesquisas. Nos indica uma situação de maior vulnerabilidade das pessoas bissexuais como um todo, na verdade, né, das mulheres bissexuais especialmente. O que a gente encontra dentro da literatura como explicação para isso? Na verdade, a própria bifobia, né, e o monossexismo, que podem ser outros processos também de estigma, né, estão associados a uma dificuldade dessas pessoas se inserirem tanto, né, no relacional heterossexual, quanto com pessoas gays e lésbicas. Então, é um não lugar, a experiência de não pertencimento, que pode levar a sofrimento, né, pode levar a menores índices de apoio social, pode levar a confusão identitária, dificuldade de sair do armário, de experiência autêntica de vida, entre diversas outras questões. Né? Da mesma maneira, a gente sabe que a comunidade LGBT é bastante transfóbica. Né? Muito transfóbica, muito discurso problemático. A gente sabe que as pessoas acabam excluídas muitas vezes, não tendo também um lugar de participação, né, invisibilizadas totalmente. Então, é um cuidado que a gente precisa ter também quando a gente está falando desse grupo. Né? Eu tenho estado muito mobilizada pela questão da interseccionalidade. Acho que, enfim, é algo que
me acompanha ao longo da minha trajetória, mas ultimamente isso tem crescido muito, acho que por esse medo, sabe, dos dados estarem sendo ocultados de nós e as pessoas em vulnerabilidade, cada vez mais em vulnerabilidade, e esses eventos tenebrosos que têm acontecido no Rio de Janeiro, que nos lembram cada vez mais qual é o Rio de Janeiro não maravilhoso que a gente vive. Né? E pensando sobre tudo isso, é importante que a gente se pergunte também qual é a visibilidade, né, que as pessoas têm. Porque se a gente digita lá no Google Scholar também estudos sobre estresse de minorias, uma teoria que foi desenvolvida por uma mulher lésbica, né, que é citada 20 vezes menos do que o Willa Meyer, né, que é um homem gay. E os estudos também, em decorrência, 20 anos depois que ela desenvolveu a teoria, 28% dos estudos eram com mulheres lésbicas e 80% dos estudos com homens gays. Os dados já são bizarros por si só, mas cadê as pessoas bissexuais, as pessoas trans, as pessoas assexuais, as pessoas intersexo, né? Então, Esse é um assim, movimento bem recente de conseguir incorporar essas comunidades e populações nos estudos, né? Essa desproporcionalidade, claro. os desfechos negativos entre homens gays e bissexuais também. Então a gente está falando muito aí de uma hegemonia masculina, né, cisgênero, né? Já estão muito bem documentados na literatura, mas agora você vai procurar, né, estudos sobre estresse de minoria em lésbicas, mesmo, né, a teoria tendo tido como base ali uma autora, né, que é lésbica, né? Você encontra muito pouco. Você tenta comprar esse livro e não existe para ser vendido. É bizarro. Uhum. Não, agora você consegue ter mais fácil acesso aos estudos do Ilan Maier, que é bem mais citado, realmente, como a Fernanda tinha mencionado agora há pouco, né? E, se eu não me engano, o primeiro artigo teórico que fez alguma proposição sobre a adaptação do estresse de minoria, né, entre pessoas trans é de 2012, né? 2012. Os estudos propagados ali pelo Lamarck, o estudo Sim. embrionário foi em 95, né? Olha Então quanto a tempo gente depois. tá... Né? É alarmante mesmo. Né? Então, que mais gente esteja pesquisando também, né? A gente precisa de mais dados e, enfim, uma literatura mais robusta ainda. Sim, Né? a gente precisa de mais dados e menos lacração. E aí entra aquele resgato, a discussão que a gente estava fazendo no começo da nossa exposição, né, sobre como a psicologia brasileira precisa parar de produzir baboseira e se compromissar com a produção de documentação, de dados para informar políticas públicas, para informar intervenções clínicas, é um compromisso com a pragmática, né? Romper aquele armário de vaidade acadêmica, né? E conseguir ter mais contato com a ponta, com os serviços públicos e com a prática privada, que também é bastante negligenciada enfim, pelas pessoas que trabalham com essa temática de gênero e sexualidade na academia. Né, a gente precisa sair dessas torres de marfim, né, que a gente se coloca, enfim, buscar na realidade as pessoas que estão sendo afetadas por isso e oferecer um trabalho que seja útil na prática também, né, porque acho que a gente está aqui falando sobre tudo isso, a gente não tem, né, guidelines explícitos dentro das práticas baseadas em evidência aqui no Brasil, né, assim. Então, o único material em português que a gente tem é o que você traduziu em relação às pessoas trans. Sim, eu ia comentar isso agora, né? Em 2017, quando eu estava no mestrado ainda, eu pedi autorização para a APA para traduzir as guidelines, né, as diretrizes para práticas psicológicas com pessoas trans em não conformidade de gênero, né, que foi publicada em 2015 e que já está precisando ser atualizada, porque muita coisa já se documentou de lá para cá. Né? O primeiro manual, acho que eu posso estar falando besteira, tá? Mas o primeiro manual, né, de psicoterapia baseada em evidências, que vai ser publicado em português, sou eu que estou organizando. A Fernanda tem vários capítulos escritos ali, vai ser lançado em algum momento entre o fim desse ano e o próximo. Agora, se você pesquisar diversidade sexual de gênero e LGBT no Google Scholar, você vai achar um monte de coisa. 90% você pode guardar numa gavetinha ou ler só para, né, se horrorizar. Né? Eu posso estar falando coisas muito fortes aqui, gente, mas aqui, sinceramente, eu já estou um pouco de saco cheio, né? Eu acho que a gente não tem que passar pano para essas pessoas que não precisam ser nomeadas, até porque são inúmeras,
né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais veementes em relação a essa situação que é muito grave, porque envolve muito desperdício de dinheiro público, né? Sim. É muito dinheiro público sendo colocado em pesquisas com um total de nenhum retorno, né, à sociedade de uma maneira geral. Eu sei que isso que eu falei agora é bem forte, né, mas eu acho que a gente tem que começar a situar um pouco, né, enfim, essa discussão. Sim, não, cabe mesmo, né? A gente pensar realmente qual é essa utilidade do que a gente está fazendo e pensar, acho que esse é um ponto importante, que é nós que estamos partindo dessa prática baseada em evidência, que estamos partindo dessa premissa, a gente não pode ficar calado mesmo, né? Porque até onde a gente vai ficar calado e todas essas coisas, né, que poderiam acontecer, mas nunca iam acontecer, vão acontecendo e a ciência mais e mais deslegitimada, né, enquanto a gente também autoriza isso. É fundamental mesmo a gente refletir. Pode passar, Dandara. Acho que a gente pode passar, Dandara. Falando juntos. Quer falar? Pode falar. Muito bem. Essa proposta de terapia afirmativa, se você for olhar na literatura, esse termo surgiu ali entre a década de 1970 e 1980, mas muito timidamente, né? E tem sido cada vez mais falado, né, agora no contexto brasileiro está começando a emergir um pouco mais, né? Eu estou coordenando uma formação, acho que vai ser a primeira no Brasil nesses moldes em terapia afirmativa, dentro dos modelos cognitivos comportamentais. A Fernanda vai dar umas aulas para a gente, já estou bem, né, curioso para assistir, bem ansioso, né? Mas o que é essa terapia afirmativa, né? Ela não é uma abordagem de psicoterapia em si, ela é um modelo, né, teórico, transteórico, na verdade, que vai preconizar, né, que a gente possa reconhecer e validar a intersecção entre múltiplas identidades socioculturais de cada paciente, né, e que a gente possa rejeitar e combater atitudes cognitivas, se recusar a fazer esse tipo de trabalho, né? E a gente vai avaliar o preconceito e remediar os efeitos deletérios da discriminação e dos efeitos mais internalizados também. Então, na verdade, isso que é a terapia afirmativa, é a terapia que tira as pessoas da vergonha, né, e as move para o orgulho e para a afirmação, né, e para o seu bem-estar, né. Esse é um modelo que tem crescido cada vez mais nos últimos anos e que já tem alguns ensaios clínicos randomizados que já estão demonstrando a pertinência dele, né, dentro da lógica da prática baseada em evidências, especialmente testando aí modelos cognitivo-comportamentais, né. Fernando, não sei se tu quer dar a sequência aqui. Acho que realmente destacar a importância, né, do olhar interseccional dentro disso tudo, porque muitas vezes a gente foca, né, ali dentro de uma demanda específica, de uma minoria específica, e pode perder dado também em relação às interseções que existem nisso tudo, né? Então, é uma terapia que realmente vai focar especialmente nessas interseções e num olhar de todo, né, assim, entender realmente esses efeitos do preconceito e, enfim, acho que o objetivo, né, de ciclar da vergonha para o orgulho é interessante, mas acho que eu até sonho um pouco com o objetivo de ciclar da vergonha para o orgulho, para o afeto, sabe? Para o acolhimento, para a autocompaixão, sobretudo, porque para que a gente não precise também estar se defendendo o tempo todo, embora, claro, seja muito importante, né, em determinado ponto, mas só ter essa sensação de realmente segurança e acolhimento, sendo quem a gente é. Uhum. Tá. E para a gente falar em termos de terapia afirmativa, a gente está se baseando na ideia de competências multiculturais, que são habilidades específicas que a gente vai desenvolver aí para trabalhar de forma adequada com as pessoas, entendendo, né, o contexto e o background onde elas estão formadas enquanto indivíduos, né? Ninguém Não nasce pode no ser só uma vácuo. adaptação, né, da terapia Exatamente. cognitiva, assim, Uhum. É bem. sem rigor, né? Mas Sim, realmente sim. direcionado. Acho que deu uma travada no que tu falou, Fernando, se tu puder repetir por último. Posso, claro.
Falei sobre não ser uma adaptação, né, estrita, assim, simples, de, por exemplo, um protocolo, né, só mudando ali os termos, mas realmente tocar em pontos que são muito importantes para essas pessoas e pensar numa intervenção para e com essas pessoas. Sim. É Uma realmente adequação crucial. multicultural aí. Que ela vai ter 3 principais elementos, né? A gente vai dizer que terapeutas que trabalham no modelo afirmativo reconhecem crenças e vieses, né? Então, constantemente avaliam e reavaliam os seus pressupostos, os seus pensamentos sobre minorias sexuais de gênero, sobre diversidade sexual de gênero, porque há evidências aí que, né, atitudes, né, um conjunto aí de pensamentos, emoções, comportamentos, né, relacionados à diversidade sexual causa, né, malefício, né, a essas populações, né. Terapeutas que trabalham, né, com esse enquadramento afirmativo também buscam, como eu e a Fernanda a gente estava expondo agora há pouco, entender o contexto, que vai incluir características culturais, valores, linguagem, vulnerabilidades e necessidades únicas dessas populações, né? E aprendem habilidades específicas para comunicação interpessoal, para desenvolver uma boa relação terapêutica, né? E conduzir uma boa adequação técnica e procedimental, né? Então a gente quebra com aquela lógica, aquele mito do sujeito universal, né, que é criado num vácuo, numa bolha. Ninguém é criado numa bolha, né, gente? A gente está o tempo inteiro, né, sendo influenciado pelo nosso contexto, pelas nossas condições de vida, pelos marcadores sociais, socioculturais que nos atravessam, né? E o básico do básico, assim, que é conhecer os conceitos fundamentais em gênero e sexualidade. Se você não sabe o que é uma pessoa trans, como é que você vai atender uma pessoa trans, né? Ontem eu dei aula numa especialização para uma turma muito querida que 90% das pessoas nunca tinham tido acesso a essas discussões, e eu fiquei 5 horas discutindo o básico do básico, a gente não conseguiu avançar para os principais, assim, inclusive isso é uma conversa que eu vou ter que ter com a Fernanda, que a gente vai ter que mudar a ementa de uma das aulas que ela vai dar, porque ela vai ter que falar 8 horas só de conceitos básicos, e ainda vai ser pouco. É por isso que a formação tem 180 horas, porque a gente entende que até 180 horas é pouco para a gente trabalhar o que tem que ser trabalhado, né, com populações que são tão vulnerabilizadas. Não sei se tem algo a complementar, a dizer em relação a isso. Não, assim, totalmente de acordo. Acho que para sanar esse problema de formação que a gente tem no país, né, a gente vai precisar caminhar muito, e muito, e muito, e horas e horas vão precisar ser despendidas. Assim. Eu queria só fazer um comentário em relação a algo que o próprio John Patchenk postula, né, assim, naquele material dele, que é o Handbook das intervenções baseadas em evidência, né? Ele coloca na introdução que a terapia afirmativa, na verdade, é o básico, né? É o mínimo que um profissional baseado em evidência deve oferecer para o paciente. Né? Isso é tipo realmente o mínimo. A partir daí, mais e mais estudos precisam ser feitos, mais e mais pesquisa tem que ser feita. A gente tem que, né, ir elaborando mais e mais intervenções que sejam adequadas para essas pessoas. Né? Então, é um ponto bem importante mesmo. Uhum. Eu acho que a gente pode passar o slide agora, Damara. Maravilha. A gente trouxe alguns exemplos, né, de intervenções que, dentro das TCCs, dentro de uma lógica mais baseada em processos, vem sendo utilizada, né, sempre com base em evidências, assim. Então, algumas observações. Quando a gente vai conceitualizar o caso, né, é importante que a gente considere os estressores crônicos como possíveis mediadores, né, da relação entre o histórico de vida daquela pessoa e o desenvolvimento das crenças, das regras de funcionamento, dos esquemas, né, para que a gente possa realmente entender se existe uma relação, né, que precisa passar por esses estressores ou não. Né? Isso pode ser bem importante na hora de entender como é que esse caso se desenvolve, né? E como é que foi o contexto desse estigma ao longo da vida dessa pessoa e como está hoje em dia, né? Porque há uns anos atrás, quem diria que a gente estaria onde a gente está agora, né? Em relação a desfechos tão negativos de saúde mental e, enfim, um contexto sociopolítico tão complicado. Então, é importante sempre checar a atualidade também e a maneira como isso tudo está impactando na vida dessa pessoa.
A partir disso, pensar nas intervenções que façam sentido para ela, né? Mas um ponto importante que eu acho que até o Ramiro colocou um tempinho atrás, que é a questão do que a gente vai reestruturar com o paciente, né? Quando a gente fala de TCC padrão, a gente fala bastante de estratégias de reestruturação cognitiva, que consistem muitas vezes em observar se existem filtros interpretativos ou ausência de evidências na realidade para um pensamento que uma pessoa tenha. E o que é importante a gente fazer quando a gente está falando de minorias, em geral, inclusive, né? Não só minorias sexuais de gênero. Se essa pessoa está relatando, né, uma experiência de opressão que ela tenha sofrido, que a gente não tente reestruturar o pensamento situacional dela, né? Mas, pelo contrário, tentar entender o impacto desses estressores específicos no desenvolvimento das crenças dessa pessoa, né? Então, a reestruturação cognitiva vai precisar, na verdade, reestruturar muito mais a maneira como essa pessoa está se percebendo a partir da vivência do estigma ao longo da vida, do que as experiências de preconceito e discriminação pontuais que ela vai sofrendo. É claro que a gente pode estar sempre atento, né, à questão da sensibilidade à rejeição, que está bastante associada à ansiedade social e tudo mais, mas uma boa avaliação inicial vai dar conta disso e a gente vai conseguir fazer essa diferenciação apropriadamente. Em relação à psicoeducação, a gente também vai precisar dividir, né, com o paciente essas informações, sempre partindo de uma premissa de que a divisão das informações pode trazer também um dano, né, porque aquela máxima, ignorância é uma bênção, muitas vezes é uma realidade. Não vamos só com estratégias que possam ajudá-lo a ter uma experiência de vida mais plena, mais autêntica, com mais qualidade de vida, mais bem-estar, né? Então, a psicoeducação não pode estar isolada ali, tipo, aqui seu destino cruel, trágico, né? Olha que terrível, mas pelo contrário, isso aqui é uma bosta mesmo, né? Mas a gente está junto, a gente vai pensar em intervenções que possam te ajudar nesse momento. Eu destaquei também a exposição gradual sistemática para promoção de autenticidade, de uma maneira de pensar em possíveis saídas seguras do armário, né? Assim, tanto numa lógica de saída do armário, quando a gente está falando de orientação sexual, quanto de talvez de um processo de transição de gênero, quando a gente está falando de pessoas trans, né? Então, como é que a gente pode realmente, né, dar esse passo a passo para aquela pessoa, provocando, né, o menor passo possível e tirando ela, né, das prisões que estão ali, mantendo ela dentro de lógicas de ocultação de identidade, mas também preparando ela para a possibilidade de maior discriminação, porque a saída do armário é um dano antes e depois, né? Assim, a gente sabe que pode ajudar no desenvolvimento de uma identidade mais integrada, mas, por outro lado, a pessoa sofre mais a discriminação ativa também, muitas vezes, né? Então, é um cuidado que a gente vai precisar ter e informar tudo isso para o paciente e também não forçar, né, nada, assim, a pessoa vai ter o tempo dela, o contexto dela, as necessidades dela. A gente vai ter que diferenciar o que está acontecendo, né, se ela quer ou não, a partir de uma necessidade ou não necessidade, a partir de uma internalização de estigma ou não. Então, pontos que a gente vai ter que pensar. Eu coloquei aqui também a Caixa da Esperança, que é uma intervenção que eu amo muito e não consigo não falar dela a cada momento que eu tenho oportunidade, porque é uma intervenção anti-suicida, né, que foi destacada no artigo de 2015 de TCC para a população trans. Então, a gente sabe, né, que os índices de suicídio da população trans são muito altos, então é muito importante que a gente consiga desenvolver com essa pessoa materiais que ela tenha, né, para manejo de crise. Então, dentro da Caixa da Esperança, podem ter razões para estar vivo, propósitos, planos, sonhos, lembranças que sejam agradáveis, né, dependendo do caso da história de vida da pessoa, cartões de enfrentamento, plano de segurança dessa pessoa, objetos que são importantes, né? Então, isso é algo que é bem legal de fazer e é algo que também já ativa um comportamento, então nos ajuda ali no manejo do afeto, né, dessa pessoa. Então, realmente é uma intervenção que dentro da TCC padrão pode nos ajudar bastante. Tem até uma certa interface, né, Ramiro, com a DBT. Depois você pode fazer essa ponte, assim, pensando nas estratégias de tolerância ao mal-estar, enfim, questões que podem ser úteis também nos momentos de crise. O treino de assertividade, que pode ser útil no sentido de colocar limites, né, e dentro de situações sempre seguras, claro, desenvolver uma outra relação, né, com as pessoas que estão convivendo com essa pessoa e que podem estar desrespeitando ela, e aí talvez nesse sentido caiba diferenciar o que é uma microagressão, né, o que é um efeito mais brando, vamos colocar assim, de uma normatividade, em contraponto a uma violência, né, inegável, no sentido de
uma agressão proposital, intencional, e o que é uma possível guinada no rumo de uma segurança, de uma flexibilidade que aquele outro tem, e o que não é. Né? Então, a gente vai estar o tempo inteiro fazendo essa análise de segurança com o paciente, porque a gente não quer, de forma alguma, né, passar dos limites de segurança que ele tem. E aí, dentro, né, da questão da orientação de pais, a gente pode... Foi só Oi. que... Oi, Fernanda? Tá por aí? Oi, Oi. acho que eu caí. Desculpa. Ah, tá, agora voltou. Maravilha. Estava falando sobre orientação de pais, né, que também precisa trazer dados baseados em evidência, né? É sempre importante que dentro da orientação de pais a gente sugira que esses pais estejam no processo de terapia, né? Porque a gente sabe que dentro de uma lógica heteronormativa e cisnormativa, essas pessoas tinham planos para essas crianças e elas vão passar por processos de luto, a gente não pode negar isso, né? Mas a gente precisa sempre estar dentro de uma perspectiva de caso a gente esteja ali, né, orientando e acompanhando o paciente criança, né, ou adolescente, nosso compromisso inicial e fundamental é com esse paciente. Né? Então, esses pais vão estar ali, né, sendo amparados com informações teóricas, com, né, algum tipo de guia em relação a que procedimentos precisam ser feitos, caso, por exemplo, seja um processo de transição de gênero, mas é importante, né, que a gente, no fim das contas, considere fundamentalmente os clientes, né, que a gente está acompanhando. Em relação às práticas de terapia do esquema, eu destaquei aqui o trabalho com modos esquemáticos, né, porque pode acabar sendo bastante útil também, até como uma forma prática dentro da terapia, de fazer um treino de assertividade com ativação emocional. Né? E, como diz o Paul Gilbert, quando a gente tem ativação emocional dentro da terapia, o aprendizado funciona melhor e fixa melhor. Então, talvez seja uma estratégia bem interessante. E dentro disso, a gente tem o trabalho de cadeira vazia para o manejo do modo opressão internalizada, né, que vai, na verdade, fazer o trabalho ali da cadeira, né, colocando um modo adulto saudável e um modo criança vulnerável conversando com a opressão internalizada e, enfim, impondo limites, se cuidando, né, desenvolvendo essa outra postura, né, dentro dessa experiência ali que a pessoa pode estar tendo. Né? Mas, claro, sempre num cenário em que essa pessoa não esteja em crise, óbvio, né? A gente vai sempre precisar planejar as nossas intervenções dentro do que faz mais sentido para aquele caso, né, naquele contexto, naquele tempo. Então, cuidados também importantes. Acho que é isso. Quer comentar, Ramiro? Fazer colocações? Bem, só que maravilhosa. Esse é o comentário que eu tenho para fazer em relação a isso que tu expôs. Né? Eu gosto bastante dessa literatura de TCC para minorias sexuais de gênero e desses estudos, embora eu esteja um pouco mais afastado do paradigma mais cognitivista, é inegável que, primeiro, que a maior parte dos estudos são feitos a partir da terapia cognitivo-comportamental e que várias dessas ferramentas que a Fernanda mencionou, elas são essenciais no trabalho, né, com minorias sexuais de gênero. E o que eu vou apresentar na sequência de uma maneira bem sucinta, Dandara, se tu puder, por favor, gente, isso, muito obrigado. O que eu vou apresentar agora na sequência, na verdade, tem pontos muito complementares ao que a Fernanda mencionou anteriormente, a despeito das inúmeras divergências aí, teóricas e epistemológicas, né, que vão contrapor um pouco essas terapias, né, que são chamadas aí de terceira onda, de terceira geração. Acho esse termo um pouco impreciso, assim, acho que é mais adequado a gente falar em terapias comportamentais contextuais, né, embora o termo mais popular seja terceira onda, para facilitar o entendimento, enfim. Né. Enquanto a terapia cognitiva, ela está baseada na metáfora do computador e da teoria do processamento da informação, né? Terapias como a DBT, a terapia comportamental dialética, né, e a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, elas estão, né, bastante arvoradas, né, nos pressupostos, né, do behaviorismo radical e de como os nossos comportamentos são selecionados pelas consequências. Esses tempos eu andei
ouvindo alguém falar uma besteira bem grande, dizendo que o behaviorismo tinha uma visão individualista sobre as pessoas. Bem, eu acho que a pessoa que fala isso tem que ler, né, um pouquinho mais sobre a teoria, porque é muito pelo contrário, né? Os nossos comportamentos são governados pelas nossas consequências, pelas contingências que eles produzem. Isso tem uma interface essencial com o ambiente, né? E no pressuposto básico dessas terapias, na verdade, né, a gente tem 3 ideias aí que eu destaquei mais para baixo no slide, né? Eu destaquei algumas intervenções aqui que são, né, uma mistura da ACT com a DBT, e selecionei algumas coisas, enfim, que a gente poderia ter uma aula aqui só sobre DBT, pré-mineira sexual de gênero, só sobre TCC, terapia do esquema, inclusive isso vai ter na formação. Terapia afirmativa fica a dica, né? Um módulo para cada uma das abordagens, né? Mas a ideia é que, se a gente fosse fazer um apanhado geral dessas 2 abordagens, né? A gente tem a ideia, né, do reconhecimento da vulnerabilidade, e não tem como a gente falar em vulnerabilidade somente numa perspectiva individual, uma vulnerabilidade que está atravessada pelo contexto sociocultural da pessoa, e a gente poder utilizar isso como um recurso, não para hiperfragilizar a pessoa que nós estamos atendendo, mas justamente para que a gente consiga, né, fazer a pessoa normalizar os momentos de vulnerabilidade, que eles são de uma humanidade compartilhada, né? Todas as pessoas em maior ou menor grau têm vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade, ela pode ficar muito exacerbada pelas experiências de preconceito internalizado, discriminação e violência de uma maneira mais generalizada, às quais a pessoa pode vir a ser exposta ao longo da sua vida, né? Então, esse é um dos pressupostos de base dessas intervenções. Um outro pressuposto, né, é um pressuposto de abertura, né, a gente ajudar as pessoas que a gente atende a desenvolver abertura para uma vida, para desenvolver uma vida mais valiosa, uma vida mais valiosa, que seja direcionada a partir dos seus próprios pressupostos, e não sobre os pressupostos da família, sobre os pressupostos sociais, que são postos goela abaixo, né, das pessoas na maior parte das vezes, né? E essa abertura para uma vida mais valiosa, ela vai implicar não se apegar a cognições e a pensamentos e a ficções que são moldadas pelo ambiente, né? Em parte por um processo natural de como a linguagem funciona, se estrutura, né? Enfim, nós enquanto uma comunidade verbal, né? Em outra parte, isso é fundamentado por mensagens recorrentes negativas que a pessoa vai recebendo ao longo da vida, né? Então, um processo de abertura para a vida vai envolver uma abertura para sentir emoções, e às vezes sentir emoções de uma maneira muito intensa e emoções muito desagradáveis, né? E abertura para esses pensamentos, ao mesmo tempo que você não se apega a esse conteúdo cognitivo, que ao mesmo tempo que ele pode ter algum sentido, e esse sentido é sempre atribuído numa cultura, né? Ele pode ser só uma sopa de letrinhas. Ou seja, um ruído, fumaça, não significar nada. Você pensar que ser gay é pecaminoso quer dizer uma coisa, que você está pensando que você é gay e pecaminoso, e não que você é gay e pecaminoso, né? Então aqui a gente está ajudando a pessoa a se distanciar desses pensamentos, né, que estão aí sendo recorrentemente reforçados socialmente, à medida que não necessariamente você vai colocá-los em xeque. Isso vai ser muito importante em alguns momentos. Então, a utilização de estratégias de reestruturação cognitiva, ela é muito importante, tá? E tem pesquisas mostrando isso, gente. As próprias pesquisas que comparam estratégias de reestruturação e distanciamento, que a ACT chama de desfusão cognitiva, elas são ambivalentes no sentido de que elas mostram que ambas as intervenções, elas são efetivas, né? Algumas pesquisas dão mais vantagem para reestruturação, outras para difusão. Falta a gente ter mais conhecimento sobre isso, né? Quando a gente faz a reestruturação, a gente está fazendo difusão também, né?
De uma certa maneira, a gente está ajudando a pessoa a se distanciar daquele conteúdo, né? Mas a reestruturação ela está mais focada na modificação do conteúdo, né? Enquanto a difusão, o distanciamento, o mindfulness do pensamento atual, ele está mais relacionado a gente mudar a função que o pensamento tem, sem necessariamente utilizar alguma estratégia, como, por exemplo, um experimento comportamental para testar a validade de uma crença, né? A gente está buscando fazer a pessoa que a gente está tentando justamente entender que a mente ela é uma ficção, inclusive dentro do behaviorismo radical, enfim, a mente é uma metáfora que a gente utiliza, né? A gente está falando, na verdade, de comportamentos encobertos, ou comportamentos privados, enfim. Então, a gente tem uma ênfase muito grande em ajudar pacientes a se distanciarem dessas mensagens negativas, né? A tomarem essas mensagens negativas como aquilo que elas são. Mensagens negativas e não pressupostos definidores da vida da pessoa, né? E isso vai precisar ser precedido por um trabalho muito intenso de consciência do momento presente, né, de você estar em mindfulness, né, treinar o seu viés atencional, né, para o momento presente, para que você interrompa a ruminação de eventos passados e que está muito associada, né, ao estabelecimento e manutenção de humor deprimido, né, e também para que você controle, entre aspas, bem entre aspas, de alguma maneira, aqueles pensamentos, né, obsessivos relacionados ao futuro, né, à medida que você abre mão do controle. É controlar, é um paradoxo, é controlar a partir da disposição de abrir mão do controle das experiências internas, sabendo que experiências internas são coisas que vêm e vão. Emoções são reações do nosso organismo, por exemplo, tá? A gatilhos, sejam eles via de regra externos, sejam gatilhos mentais como lembranças, por exemplo. No momento que você para de se expor aos gatilhos, a emoção muda. Né? O que acontece é que muitas vezes a gente começa a ruminar em cima, né, de uma determinada pista, evento, gatilho que disparou, e por isso a emoção se perpetua, ela fica mais intensa, e aí os pressupostos que a gente tem sobre uma determinada coisa que aconteceu vão tornar a coisa uma grande dor de cabeça, literalmente, porque a gente somatiza. Né? As emoções elas são pura fisiologia. Né? Cada emoção específica vai gerar alterações, né, neurobiológicas, endócrinas, né, determinadas regiões cerebrais, né, muito específicas. Então, a gente está buscando aqui com o trabalho com minorias sexuais de gênero a tomar consciência do momento presente e que vai ser, muitas vezes, tomar consciência de um momento de sociedade muito difícil, com ascensão de conservadorismo e com situações difíceis, às quais essa pessoa pode estar exposta, né, e a rejeição familiar, e ao mesmo tempo que você está conectado com o momento presente, você opta também, você pode optar por não se apegar à experiência, porque a realidade ela é um processo. Né? Então a gente tem duas ideias importantes no trabalho, né, com minorias sexuais de gênero dentro desses modelos mais contextuais. Né? Ajudar a pessoa a ficar mindful, a reconhecer, né, a experiência do momento, tentando colocá-la de uma maneira mais descritiva, menos interpretativa e menos julgativa. Né? Então, o trabalho aí de consciência do momento presente e distanciamento dos pensamentos, ele está intimamente relacionado. Né? A gente está ajudando a pessoa a desenvolver uma outra relação com aquilo que ela pensa sobre si, o que as histórias, as ficções que a sua mente conta sobre si. Né? Então, a gente está ajudando a pessoa a estabelecer uma outra, atribuir uma outra função para esses pensamentos que não seja uma função de destruir a sua vida. Né? Já tem muita coisa difícil objetivamente na realidade. Né? Tem, especialmente aí na DBT, eu trouxe as questões de regulação emocional, tolerância ao mal-estar, que vai dar muita ênfase à questão da gente conseguir identificar as nossas emoções, inclusive, né, o histórico de reforçamento de emoções. Então, tem uma questão muito grande de vergonha maligna, né, que tem sido chamado na literatura entre minorias sexuais e de gênero, né, e que é uma coisa muito difícil de trabalhar, né, porque a vergonha, se vocês forem pegar biologicamente, assim,
ela é justificada pelos fatos quando você fez alguma coisa ou alguma característica sua, ela é passível realisticamente de rejeição social, vai fazer você ser rejeitado. E eu vou falar uma coisa que vai parecer estranha, mas que não vou dizer que é um fato, mas que é uma coisa forte aí, nesse sentido de que a vergonha que pessoas LGBT sentem em determinados contextos preconceituosos, ela é justificada pelos fatos. Porque se a pessoa revelar a sua condição, ela vai ser discriminada. O que não quer dizer que a gente não vá fazer alguma coisa com isso. Uma das coisas que a gente vai fazer é fazer essa explicação para a pessoa, para a gente poder entender que, a despeito da vergonha surgir, isso não significa que a gente vai ter que se agarrar a ela, e nem que o que a gente seja em si seja algo vergonhoso. Né? A gente tem um trabalho muito complexo para fazer nesse sentido. Em relação à culpa, também, a raiva, né? A gente entender que muitas vezes a raiva ela é uma emoção secundária, condicionada, quando a gente está com muita raiva de alguma coisa, de alguém que nos feriu, enfim, a gente está deixando de acessar e processar a tristeza, né? Por mais que a raiva eliciada diante de eventos discriminatórios ela seja totalmente justificada pelos fatos, a gente precisa, né, trabalhar para regular a intensidade dela, né, para que ela não envenene, entre aspas, as pessoas e que elas possam se direcionar para uma vida que realmente aí vale a pena ser vivida, né, apesar dos pesares. Né. Isso vai envolver também, gente, então, tomar consciência das próprias emoções, né, não tentar fugir delas, né, e a gente poder analisar quando ela é justificada ou não pelos fatos, quando ela se aproxima mais dos fatos, se a gente vai seguir o impulso dela, porque toda emoção ela manda um sinal para a gente, um comando, um impulso de ação. Né? A gente vai avaliar aí quando vale a pena, por exemplo, você entrar, né, num enfrentamento com alguém que está emitindo preconceito e quando isso vai ser perigoso, por exemplo. Então, você precisa ter um trabalho básico de regulação emocional com a pessoa e que tem a ver também, tem isso que eu estava falando agora, tem uma interconexão com a ideia de trabalhar a habilidade de tolerância ao mal-estar, da DBT, né, especialmente, que é dividida, né, entre habilidades de tolerância à crise, então você vai ensinar a pessoa a segurar um gelinho, gente que nunca segurou gelo, segura, é a melhor coisa do mundo, você tá passando aquela raiva, você tá numa crise de choro que você não poderia estar tendo, porque tem um monte de coisa para fazer na sequência, pega um gelinho, molha o rosto, né, com uma água fria, vai tomar um banho frio, mesmo que esteja 12 graus ali, né, dá uma corridinha, Não tá em 12 graus no Rio de Janeiro. e aqui em Porto Alegre deve estar uns 11 agora, por isso que eu estou encasacado com um cobertor aqui, hoje tá terrível, tá? Então, a gente utilizar uma série de estratégias de desativação fisiológica, né, a partir da mudança da temperatura corporal, para que a pessoa saia do foco ruminativo, né, do pensamento no qual se encontra, né, naquele momento, e que ela possa ir aos poucos, né, se conectando com a emoção, porque uma pessoa, como eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, quando a gente está em crise, a gente não está sentindo nada, é tão intenso que a gente não consegue se sentir triste, a gente não consegue sentir a vergonha, a gente não consegue sentir nada que tem para sentir, porque a gente está em crise. Então, as pessoas, até o próprio pessoal que trabalha às vezes com arte, fala: vocês estão promovendo esquiva experiencial. Mas nem toda esquiva experiencial é ruim. Primeiro, a gente tem que sair da crise para poder se conectar com o que a gente está sentindo. Né? Então. Traçando até uma ponte com o protetor desligado, né, da terapia do esquema, quando conscientemente utilizado, temporariamente, né, faz sentido, que não dá para viver dentro da esquiva. Exatamente. É por isso que dentro da DBT a gente tem 4 categorias, a gente tem 4 conjuntos de habilidades, né, que são mindfulness como habilidade essencial, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal, que a Fernanda, na verdade, falou um pouco ali, só que com outros termos, né, durante a exposição dela. A gente pode agrupar essas habilidades em 2 conjuntos. 2 habilidades de aceitação, que são mindfulness, né, e a tolerância ao mal-estar, e 2 habilidades de mudança, né, que são a regulação emocional e a efetividade interpessoal. Essas 2 a gente utiliza para construir a vida que vale a pena.
As duas primeiras a gente usa como base, né? Você não vai ter uma vida que vale a pena ser vivida se você está recorrentemente tendo crise, hora sim, hora não. E às Na vezes. verdade, tudo vai dialogando, né? Exatamente, é uma intersecção muito legal das habilidades da DBT nesse sentido, né? Um outro conjunto dentro das habilidades de tolerância ao mal-estar são as habilidades de aceitação radical da realidade. É uma coisa, e que essa noção ela está presente também na ACT, né? Só que não necessariamente com esses termos, né? No sentido de que a gente tem que se dispor a olhar para os fatos como eles são, não como a gente gostaria que eles fossem. E eu não gostaria que a gente tivesse uma pandemia, né, que a gente tivesse, né, um morticínio da população negra no Brasil e vulnerabilização de inúmeros grupos sociais que são perseguidos por grupos políticos genocidas, né, e o próprio estado em que o nosso governo atual se encontra. Eu não gostaria de estar experimentando nada disso. Mas eu estou. E lutar contra a realidade não vai mudar a realidade. Isso não é um convite à passividade, à resignação, nem nada do tipo. É muito pelo contrário. Isso é a condição essencial para a mudança. É não ser negacionista, porque quem nega os fatos vai para a rua fazer farra, vai para dentro do Copacabana Palace, né, fazer festinha com 500 pessoas quando a gente está, nem sei mais se a gente está com 500, já chegou nos 500 mil mortos, porque eu desisti de contar morto, porque todo dia chega no consultório, na minha vida pessoal, alguém novo morrendo, que é uma coisa, enfim, indescritível, né, gente? E aí a gente chega nessa última parte que eu coloquei, para já encerrando a minha parte da exposição, né, da ação compromissada com valores. Né? A gente poder identificar, e essa é uma noção presente tanto na ACT quanto na DBT, né, a gente poder identificar aquilo que faz brilhar o nosso olho, quais são as nossas prioridades, as coisas que realmente importam na nossa vida, e a gente se programar para deixar as nossas ações congruentes com a vida que a gente quer ter, né, e com a pessoa que a gente quer ser, a despeito do ambiente, né, preconceituoso e hostil ao qual a gente pode estar sendo exposto. Ações compromissadas com aquilo que importa para a gente. Isso é tão importante, né? Porque quando a gente para pensar na maneira como a gente pensa no estresse de minoria, no efeito, né, do estresse de minoria dentro do consultório, a gente precisa entender que a nossa função enquanto clínicos não vai ser acabar com o estresse de minoria, né? Essa pessoa vai continuar tendo um processo crônico de contato com estressores derivados de estigma, né? E é possível que isso não pare, né? É provável, inclusive, que isso não pare. Então, como é que ela pode ter a melhor vida possível? Né? Eu fico pensando nesse diálogo da DBT e da ACT, mas na verdade de todas as terapias cognitivo-comportamentais, né? Cognitivas e comportamentais dentro dessa quarta onda, assim, né, da terapia baseada em processos, porque para cada caso a gente vai poder pensar nas intervenções que fazem mais sentido, né, e ir caminhando, assim, né, nessa jornada para o afeto, né, para a autocompaixão, assim, porque se a gente entra numa dinâmica de vergonha para o orgulho, talvez a gente esteja pensando um pouco numa reestruturação cognitiva, né, de conteúdo, do pensamento, assim. Talvez a gente possa ter isso numa etapa, né, e depois passar para uma tentativa de acolhimento e de pensar, bom, ok, eu já entendi que eu estou sustentando um grau de autoestima específico, né, mas eu preciso passar da autoestima, eu preciso me entender como alguém que vai ter pontos positivos e negativos, que vai ser aceito em algumas coisas e outras não, que às vezes, né, vai querer hipercompensar e não precisa. Enfim, eu preciso me aceitar na minha totalidade, nesse afeto incondicional, né? Não numa lógica de autoestima contingente. E aí sim, ter qualidade de vida e estar mais próxima das coisas que eu acredito e valorizo. Perfeito, Fernanda. E aceitar que a vida que vale a pena, ela se faz aqui, agora e não aqui. Né? Então é sair daqui e vir para cá. Sim. Isso é muito difícil de ser feito quando você está recorrentemente sendo exposto a toda sorte de violências que vocês puderem imaginar. Mas é possível. Vale a pena, pode valer a pena. Não é nem um pouco fácil, mas eu não sei se as alternativas a isso são boas. Né? Então, acho que em termos do que eu tinha para
passar, assim, nessa parte da exposição era um pouco mais sobre isso. Eu não sei se tu quer fazer um fechamento, Fernanda, acho que... Acho que sim. Acho que realmente pensar nessa proposta, né? Eu gosto muito de pensar na metáfora da criança que sofre bullying no colégio, assim. Eu penso na homofobia como esse bullying, como de fato às vezes é, né? Quando a criança está ali sofrendo bullying, ela está acreditando provavelmente em todas as coisas que estão sendo colocadas para ela, né? Talvez o primeiro passo da terapia seja fazer essa criança se defender, né? Talvez não responder naquele momento, né? Para não também estar ali numa situação de insegurança, mas se defender com ela mesma, né? Entender que aquele bully está, na verdade, agredindo, está falando coisas absurdas, está falando em verdade. E num segundo momento, que essa criança, né, quando já estiver ali se desenvolvendo, essa criança metafórica, no caso, né, pode ser um adulto, e possa olhar para trás e pensar, nossa, mas esse bully era só um babaca, sabe? Por que eu estou aqui focando nisso? Vou focar no que realmente importa para mim. Acho que essa é a ideia, né? Que a gente possa enfrentar esses demônios que nos são impostos e tentar ter uma vida significativa, uma vida onde a gente esteja colaborando uns com os outros, que a gente tenha contato com pessoas como nós, né? Porque quando a gente se afasta, o não lugar nos é muitas vezes imposto, né? O não pertencimento. Então é muito, muito importante que a gente faça parte de comunidade, que a gente pense numa lógica afirmativa dentro do consultório, claro, né? De manejo desses efeitos, mas fora do consultório, em eventos como esse, em divulgação científica, em pesquisas, né? São iniciativas que são muito importantes, em ações voluntárias, atendimentos sociais, enfim, a gente precisa chegar nas pessoas, né? E as pessoas precisam chegar na gente também. Eu venho pensando muito, inclusive, essa questão de classe me tocou ao longo da vida, porque eu vim de um contexto bem pobre, mas especialmente nos últimos tempos, né, pensando como algo que a gente realmente não pode negar, como a própria Brooks já estava postulando quando ela desenvolveu a teoria, a nossa profissão, acho que isso tem sido gritante para nós que estamos atendendo nesse momento, né, de pandemia, é uma profissão que, se a gente não toma cuidado, ela fica extremamente pequeno burguesa, né? A gente precisa sempre combater isso, né? Porque a gente tem que chegar nas pessoas com o máximo de ações que a gente conseguir. Claro, a gente tem que ter uma vida, pagar nosso aluguel, nossa conta de luz, claro, né? Sem dúvida. Mas é bom que a gente separe um tempinho, né, para, se a gente pode oferecer um atendimento social, se a gente pode dar supervisão que a gente não cobre, né, se a gente pode oferecer atendimento gratuito nas pesquisas, a gente precisa devolver para a comunidade, né? A gente precisa ocupar o espaço da ciência, assim. Tem uma frase que eu gosto muito de uma série chamada Orphan Black, não sei se vocês já assistiram, mas antigamente, quando eu falava de estresse e minoria, eu sempre falava dessa frase. Faz um tempo que eu não falo, mas eu vou falar hoje. Que tinha uma cena específica, é uma história de clones, né? E uma das clones é cientista. E aí ela descobre que estão avaliando ela, pegando dados biológicos dela e tal. E ela namora a monitora dela, assim, que é a pessoa que manipula esses dados. Então, em um determinado momento, a monitora quer tomar uma decisão por ela, e aí ela fala, não, eu sou a ciência, né? E aí, quando ela diz isso é tão bonito, porque ela é a ciência, porque ela é a cientista e ela é o objeto. E nós que estamos aqui hoje somos a ciência porque somos os cientistas e os objetos. A gente não pode ignorar o lugar que a gente ocupa, e, na verdade, a gente não pode deixar de convidar vocês todos que estão aqui assistindo a gente, né, que também ocupem esse lugar, né? A gente tem que ocupar, a gente tem que parar de fazer a TCC, especialmente, né, as terapias, na verdade, cognitivas e comportamentais. A gente tem que parar de fazer essas terapias serem tão brancas, tão cis, tão hétero, tão classe média, sabe? A gente precisa parar de fazer essas terapias serem tão classe média. É isso. Obrigada. Eu acho que essa é uma discussão que a Fernanda e o grupo TCC para minorias têm feito, que eu acho Eu quero fazer um jabá também depois. Genial e essencial também, ao mesmo tempo. Tá? Gente, se a Dandara puder agora passar para o próximo slide, só para a gente fazer um fechamento. Então, pronto, a gente queria primeiro agradecer, né, muito a presença de vocês, a gente vai querer trocar umas ideias com vocês agora, aqui tem os meus contatos, os contatos da Fernanda, né, a gente convida vocês tanto para conhecer os projetos do TCC para minorias, os projetos da Fernanda, quanto os meus projetos, os projetos da Síntese também. Dizer para vocês que quem desejar vai ser muito mais que bem-vindo na formação em terapia afirmativa. A gente tem 15% de desconto para pessoas que estão na graduação, grupos de 4 pessoas e 20%, é uma maravilha,
tá? Quem quiser pode vir ou falar comigo, ou falar ali direto no Insta da Síntese, tá? A Fernanda vai estar dando várias aulas ali, é maravilhosa, eu vou me organizar para comparecer a todas, porque eu faço questão, então é uma proposta bem inovadora para o contexto, né, brasileiro, vai ser a primeira formação longa, ela tem 22 módulos, 180 horas, práticas supervisionadas, né, uma ênfase teórico-prática que cobre basicamente todas as abordagens cognitivo-comportamentais, mas foca no que a Fernanda estava falando sobre terapia cognitivo-comportamental, focada em processos, mais no desenvolvimento de competências clínicas para trabalhar com minorias sexuais de gênero, do que nas abordagens em si, embora elas vão ser vistas mais para o fim do curso. Então era isso, deixo agora a Fernanda falar mais um pouquinho sobre. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês, né? Numa segunda noite, é simbólico estar aqui, né? Acho que é importante sempre repetir isso. E queria aproveitar para realmente, né, reforçar o que o Ramiro está trazendo em relação aos projetos. Ramiro sempre está postando coisa no Instagram dele, materiais maravilhosos, com designers incríveis, então muito legal de acompanhar. A Síntese também, com essa proposta da formação em terapia afirmativa para minorias sexuais de gênero. Estou muito feliz de estar fazendo parte, né, dessa equipe que está comandando as aulas, muito legal. Acho que é um projeto inovador mesmo nesse país, né? E também fazer um pequeno jabá do meu grupo de trabalho, iniciativa, que é o TCC para Minorias, né? A gente, na verdade, é um grupo de mulheres, terapeutas cognitivo-comportamentais, que trabalham com diversas demandas de minorias específicas, né? Cada uma de nós pesquisa uma demanda. Eu pesquiso questões LGBT, né? A Diana Soledade também pesquisa questões LGBT voltada para a terapia cognitiva sexual. A Carla Glória e a Tânia Macedo pesquisam questões de sexismo, violência contra a mulher. A Carol Juvenil pesquisa questões de racismo, saúde mental da população negra. A gente tem nossos colaboradores também, né? Como o Eduardo Peçanha, que pesquisa questões de capacitismo e os efeitos do estresse minoria, né, em pessoas com deficiência. O Marlon Ricardo, que fala bastante sobre masculinidades, racismo, classismo. Né? A Maísa também, que está sempre colaborando com a gente, a Maísa Furtado. O Marlon e a Maísa são terapeutas comportamentais, né? Então a gente colocou TCC para minorias, porque era o nome mais fácil que a gente conseguia pensar naquele momento, é bem direto. Mas na verdade a gente está pensando numa lógica de processos sempre, né? E temos um workshop ainda esse mês também, de um final de semana, focado na interseccionalidade. Assim, a ideia do nosso trabalho é pensar sempre no interseccional, sempre nessa associação entre status de minorias. Né? Então, fazemos um trabalho bem colaborativo, temos, enfim, projetos caminhando aí para o segundo semestre, para o ano que vem, materiais que a gente está produzindo, muito felizes. E é isso. Também postamos, às vezes, lá materiais um pouco menos bonitos esteticamente que os do Ramiro, porque não temos esse tom, mas espero que com igual empenho. É isso, Materiais pessoal. maravilhosos. Enfim. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai... Como é que a gente vai proceder? Acho que o pessoal vai nos ajudar com os comentários. Bom, agora a gente volta para os comentários aí. Bom, eu prefiro fazer os meus comentários depois. Eu vou partir para as perguntas, que aí depois eu faço as minhas observações, que senão eu vou falar para caramba. Mas já deixo os agradecimentos aí, Fernanda e Ramiro também, que foi excepcional. Particularmente, assim, eu fico batendo palma porque vocês passam por uma série de coisas, né? Desde a visão das TCCs de uma forma integrada, né? Até também a questão do comportamentalismo também, que a gente enfrenta aí quase que um gaslighting, né? Uma coisa assim do behaviorismo, do tipo, caraca, falando de tudo que behaviorismo não é. Na verdade, a gente vem com toda a força aí do contextualismo, né? Provando o contrário para quem lê e para quem de fato sabe ler. Então, pensando um pouco aqui bom, as perguntas, elas foram assim, acho que vocês também foram super pedagógicos, então vou passar por algumas. O Felipe Eric colocou uma pergunta super, assim, pequenininha, que é: qual é a opinião de vocês sobre o pronome neutro? A favor. Eu acho... a favor. Ramiro, tem alguma posição sobre isso? Também. Tá. Mas eu sou mais a favor do desenvolvimento de um tipo de linguagem neutra, né? Porque tem sido feita uma discussão sobre aquele
pronomes relacionados com o término no e ou no u, né? Tem sido feitas algumas discussões recentes, como ainda assim esses termos podem não ser mais inclusivos, né? Então, eu acho que a ideia é mais a gente tentar focar na questão de uma linguagem que ela seja não sexista, em uma linguagem com construções frasais mais neutras, né? E isso é uma coisa que eu Inclusive. negocio no atendimento com todas as pessoas não binárias que eu atendo, e que é uma coisa, via de regra, muito tranquila. Eu nunca cheguei a ter algum tipo de problema com isso, até porque eu sou muito bem treinado, né, em fazer construção frasal mais neutra. Então, em vez de você tá ansioso, você tá ansiosa, por exemplo, em vez de eu falar, você tá ansiosa, eu posso dizer, tô sentindo você tá com um pouco mais de ansiedade hoje, eu tô correto? Viagem na minha cabeça, faz sentido a gente poder utilizar uma construção frasal que seja mais neutra. Isso pode ser mais fácil do que incorporar, né, pronomes, né, ditos neutros, que eles acabam não sendo tão inclusivos quanto eles se propõem, mas eu sou totalmente a favor dessa discussão, né, e eu tenho enfatizado nas minhas falas, nas minhas aulas, a construção de uma linguagem neutra, de uma maneira mais ampla, para que ela seja mais inclusiva e mais abrangente, tá? Mas todo o meu apoio. Perfeito. Uma coisa importante da gente destacar é que as teorias e as linguagens, elas não se ofendem, né? Quem se ofende é a pessoa, né? As pessoas se ofendem. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar, assim. Estou de acordo com o Ramiro, acho que a gente precisa sempre pensar, né, em como a gente pode ser o mais inclusivo possível e atingir o máximo de pessoas possível. Então, realmente, temos que cuidar, né, de discursos que às vezes complicam um pouco mais, mas, por outro lado, se é um pedido de alguém, né, acho que faz total sentido a gente acolher e tentar ao máximo, né, ser o mais respeitoso possível. Perfeito. A linguagem, de uma forma geral, ela produz, de fato, reações, né? E as pessoas falam o tempo todo de linguagem ofensiva e elas não se tocam muito. E esses receptores, né, que fazem parte dessas populações, como é que eles se sentem, então, a partir dessa linguagem, né? E a linguagem se transforma, né? Assim, claro, a gente pode pensar nesse tipo de intervenção. Eu vou adotar o galerota totalmente, a partir de agora, desses lives do Ramiro ali no Adorei. final. Olá, galerota. Galerota. O tempo todo vai ser isso, mas é isso, né? A gente também pode pensar em mudanças maiores. É que talvez a gente tenha que pensar em coisas mais imediatas e coisas a longo prazo, né? Para ir tocando mudanças multinível também. Ana Cecília, mais algum comentário sobre isso? Que eu acho que, de fato, um ponto super interessante, porque a gente fala da linguagem o tempo todo, ainda mais nas terapias de terceira geração, que elas vêm permeadas pela teoria das molduras relacionais, né, e acaba trazendo uma dimensão da linguagem também bem interessante. Mas posso partir para a próxima? Ou vocês ainda tem mais algum comentário? Não, acho que é isso. Perfeito. A próxima é da Cecília Bentes. Eu fiz uma coisa aqui que eu não sei como é que eu fiz, na verdade, que foi parar a pergunta lá do Felipe Eric lá para baixo, mas tem da Ana Cecília Bentes, eu acho que foi a Dandara, de repente. Eu tive aqui, na verdade, uma consequência. Eu experimentei uma consequência que ficou supersticiosa. Certamente. Bom, a Ana Cecília Bentes colocou aqui: recomendo Meg John Barker, pessoa trans não binária que vem fazendo um ótimo trabalho em explorar a interseccionalidade e traz uma linguagem bem acessível, coisa bem odiada pela academia. Linguagem acessível é crucial, né? A gente tem que, enfim, disponibilizar os artigos de uma forma que todo mundo possa ler, né? Isso é o mais importante. Bom, Ramiro? E fazer a tradução do conhecimento científico, né? Porque às vezes a operacionalidade do artigo científico, por exemplo, com o uso de terminologia estatística, enfim, isso é uma coisa que não vai ser acessível. A gente precisa ter uma comunicação entre pares em que cientistas consigam se entender, mas que a gente consiga devolver isso para a comunidade a partir de um vídeo, de uma comunicação, de um texto de divulgação científica, que eu sou super a favor, né? Agora eu tenho pesquisado, começando uma linha de pesquisa relacionada a devaneio excessivo, pessoas que fantasiam em excesso, enfim, praticamente todas as publicações que forem ser feitas, elas vão ser feitas em inglês, porque isso é uma forma de dialogar com a comunidade internacional escassa,
de pessoas pesquisadoras, né? Mas, por exemplo, a aula aberta que a gente vai dar na síntese no dia 7 de junho, né, sobre devaneio excessivo, ela vai ser transmitida pelo YouTube e vai ser uma aula para profissionais e para a comunidade de pessoas que devaneiam excessivamente, porque é uma forma de dar um retorno, né, e desse trabalho numa linguagem mais acessível, né? Então, eu sou super concordante com o que vocês, né, mencionaram agora há pouco. Inclusive, essa questão da comunicação da academia, né? É uma coisa que a gente está sempre buscando, e até recentemente surgiu um movimento legal de divulgação por outros canais que não são os artigos científicos, né? Mas, claro, lembrando do papel de cada tipo de mídia, né? Que uma mídia, na verdade, ela tem por objetivo aumentar o rigor, então, e nem sempre isso acontece, né? A gente tem até uma grande discussão sobre a transparência científica e também sobre os diferentes tipos de perícia que hoje tem sobre isso, mas, de outro lado, sim, a gente tem que valorizar cada vez mais uma linguagem aberta, porque a universidade e a pesquisa são dispositivos democráticos, né? Então a gente tem que estar sempre sendo muito criativo também nesses canais. Esse daqui é um canal, por exemplo, acadêmico, né, mais aberto para o público, que traz essa interface exatamente de uma psicologia baseada em evidências. Isso é super legal. Mas é importante também cuidar de jargões, né, como atravessamentos, né, jornadas, esse tipo de coisa que deu até uma polêmica recentemente, mas que cabe a gente destacar, né, porque a gente sabe que a psicologia muitas vezes parece que aciona um gerador de lero-lero e deixa o texto ir, né, assim, acho que entra um pouco no que o Ramiro trouxe lá no início, na primeira parte da fala dele, em relação às práticas que não estão comprometidas, né, com o método científico, com as evidências. Então, o acessível dos artigos foi mais nesse sentido, né, que a linguagem esteja clara e mais direta possível, né. Claro que vai ter uma diferença para o texto de divulgação científica, mas que a gente, né, não nuble as palavras, assim, que a gente perfeito. está trazendo. E, enfim, também é importante fazer isso em relação à questão da binariedade de gênero, né, que acaba sendo uma outra opressão também, como a Ana Cecília colocou. Que é importante o trabalho dessa pessoa, acho que é importante que a gente busque saber, né, não conheço, na verdade. Vou procurar depois. Obrigada. Eu também não conheço, eu vou procurar. Eu só ver aqui. Aí a gente ainda tem mais duas perguntas, eu acho que a gente encerra a rodada de perguntas pelo menos por hora, mas até olhando aqui o avançar da hora mesmo, né, essa coisa de... Bom, a próxima pergunta então acaba sendo, vamos lá, tem a Denise Pires dos Santos. Seria interessante a abordagem que considera os pais ou responsáveis com prevenção da saúde mental da criança e jovens. Por qual razão a família é tão pouco envolvida nesses processos? Nos processos de orientação de pais? Bom, assim, acho que existem dois trabalhos, né, de orientação de pais. Um trabalho que é um trabalho mais psicoeducativo, né, que aí sim a família ela pode estar ali envolvida no sentido também de prevenção de saúde mental, e aí o trabalho é com a família, estritamente, ou seja, o psicólogo está ali orientando os pais exclusivamente, uma lógica de psicoeducação e não de intervenção com a criança, e uma lógica de orientação pontual, tipo mensal, né, que você vai encontrando os pais, seu paciente, e dando algum tipo de feedback que não rompa o sigilo. Os pais, em geral, tendem a participar bastante, né, no caso de crianças. De jovens, eles vão participando um pouco menos, né, de uma forma geral, mas na vida adulta é mais complicado mesmo que as pessoas se envolvam, né, porque estamos falando de um cliente maior de idade, né, que vai ter ali sua autonomia. Por outro lado, dentro da minha experiência, quando eu atendo pessoas trans, é bastante comum que eu faça uma orientação de pais com os pais dessas pessoas, mesmo que elas sejam adultas. Então, também é possível, né? Acho que vai depender de cada caso e da disponibilidade dos pais, porque a gente sabe que muitas vezes esses pais estão tão imersos em lógicas, né, de ódio, nocivas, nefastas, que eles não estão disponíveis para participar. Ramiro? Eu acho que a Fernanda sintetizou bem esse ponto, né? A gente tem mais uma pergunta, né? Aqui, Sim, mais uma última pergunta. Como podemos fazer para expandir esse tema também para estudantes terapeutas de fora da comunidade LGBT+. Percebo que na maioria das vezes são as pessoas LGBT+, procuram se educar nessa temática. Pô, perfeita a colocação da Ana Clara. É bem desafiadora. Eu vou tentar dar uma resposta sintética. Eu sempre digo que eu vou dar uma resposta sintética e acabo me alongando. Mas assim, gente, né, a gente precisa
pensar essa discussão no nível bem estrutural, institucional, né? As instituições precisam se comprometer, né? Não fazer discussões pontuais sobre esse tema, porque tem um professor, uma professora que é muito legal, que é atinado, que gosta disso, papapá. O que isso é essencial, mas a gente precisa institucionalizar esse debate. Institucionalizar debate não é fazer cadeira sobre gênero e sexualidade somente, é transversalizar, porque tem gênero e sexualidade na psicologia clínica, na avaliação psicológica, na psicologia do trabalho, na psicologia Do desenvolvimento. do desenvolvimento, né? Não é, claro que ter uma cadeira específica é maravilhoso, mas que não seja optativa, né? Que seja ela e que todas as interseccionalidades elas sejam abordadas nos currículos, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação, para romper aquela balela, né, do sujeito universal que não existe. Não existe um sujeito universal. Né? Todos os sujeitos são atravessados, né, por diferentes marcadores sociais. Né? E aí a gente tem também um outro elemento dessa discussão, e eu não consigo não falar disso e reforçar isso mais uma vez, né, que é, né, as pessoas que têm responsabilidade formadora e que ganham dinheiro público, né, para fazer pesquisa e trabalho com a questão de gênero e sexualidade, tomarem vergonha nas suas caras e pararem de fazer artigos, que eu não vou mencionar os nomes aqui para não expor ninguém, mas falando um monte de besteira, eu tô usando um termo forte, mas é um monte de besteira, tu entende que não serve pra porcaria nenhuma, objetifica e fetichiza as pessoas, fazem as pessoas de Tolkien, né, em nome de sei lá o quê, um descompromisso com a prática, tu entende? Então, a gente precisa voltar os nossos olhares para a formação, né, de profissionais, independentemente se vai trabalhar com clínica ou não, né, e que isso não seja alocado, né, somente para. Não seja uma tarefa, na verdade, somente de pessoas e terapeutas que são LGBT, mas que as comunidades, né, aliadas se impliquem na discussão dessas pautas. Então, é uma coisa que eu defendo enfaticamente: você não precisa ser LGBT para trabalhar com pessoas LGBT, inclusive tem um monte de gente LGBT conservadora que faz terapia corretiva, tá? Então não é porque você é LGBT que você vai ser o melhor. Terapeuta, você pode ter mais sensibilidade, né? A depender da sua vivência e do seu treinamento também, né? Então, né, o ideal é que a gente consiga ter cada vez mais pessoas não LGBT falando sobre, né, esses aspectos e em defesa das comunidades com pessoas aliadas. Enfim, isso é um pouco do que eu penso sobre o assunto. Não sei se tu quer complementar algo, Fernando. Acho que realmente reforçar essa questão, né, de que não sejam tópicos especiais, né, de que não seja algo que está ali à parte, que a gente menciona às vezes, mas até nos próprios exercícios, né, que a gente vai propondo para os alunos, é importante que a gente sempre se acostume, né, a dar características sociodemográficas, que a gente fale, né, quais são as vulnerabilidades que essa pessoa pode estar apresentando, quais são as identidades dela, enfim, tanto numa disciplina mais voltada para a clínica, como, enfim, de uma forma geral, né, porque cabe em diversos pontos, como você trouxe, em mais vários outros, né? Então, até em história da psicologia, se a gente para pensar, cabe essa discussão. É muito importante que realmente mais e mais naturalidade, né, seja colocada, e mais empenho e mais compromisso, né, dos professores existam também, para que a gente possa levar, Pedro, na sua disciplina de tratamento de dados, pode, né, fazer os alunos treinarem ali uns dadinhos. A gente tem que ser o pé na porta. A gente tem que ser o pé na porta exatamente por esse ponto de que é um absurdo que a gente... E, na verdade, assim, nesses últimos 3 Se Ligas, a gente tem lidado exatamente com essa temática de populações vulneráveis, né? E pensar que, assim, porra, é meio que ridículo a gente discutir saúde mental e, na verdade, abrir exatamente alguns dos preditores mais impactantes sobre a saúde mental como exceções, né? Dentro das diferentes modalidades de sofrimento, quando, na verdade, esses descritores fazem parte essencialmente da regra quando a gente olha para uma variância explicada, alguma coisa assim, em relação aos dados. Então, é como se na verdade, a gente tivesse as TCCs de cabeça para baixo, né? Assim como as diferentes modalidades em saúde mental de uma forma geral. É paradoxal. Não, e assim, se a gente para pensar, as minorias, de uma forma geral, né, os grupos minorizados, na verdade, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade biopsicossocial,
são as pessoas que reportam os maiores desfechos negativos de saúde mental, né? E maiores efeitos negativos de intervenções psicológicas também, né? Então, mesmo das intervenções que estão, teoricamente, aplicadas adequadamente, essas pessoas reportam maiores efeitos negativos e maiores prejuízos. O que isso significa? Como é que a gente está tratando essas pessoas, né? Como se elas fossem um sujeito único. Eu sou mesmo terapeuta para todo mundo. Às vezes eu não estou nem agredindo ativamente, mas estou fazendo microagressões ali, né? Estou ignorando pontos que são importantes, estou mostrando que estou desconfortável quando eu estou falando sobre algum assunto específico. Então, assim, é muita coisa para pensar, né? Acho que 2 horinhas não cabe tudo. Não são suficientes, com certeza. E fica assim, a gente fala, né, que existem boas brigas na academia, existem boas porradas, existem bons momentos de revelação de fato, e que a gente vê como é que a gente está muito longe ainda de uma pesquisa inclusiva, e também de uma pesquisa inclusive comprometida com o desenvolvimento de uma terapia baseada em evidências no Brasil, né? O que a gente faz ainda no Brasil sobre efeitos, por exemplo, relacionados às características do terapeuta, né, relacionados também às características populacionais e, por exemplo, o que se observa nas estruturas de tratamento ainda é parca, né? E a gente vê, na verdade, centros, inclusive, de pesquisa que são absolutamente muito pouco integrados entre si, inclusive para a coleta de dados, porque esse é o tipo de pesquisa que a gente precisava, de uma integração, inclusive de programas de pós-graduação, porque precisa de psicólogos treinados, né, de terapeutas treinados e não, por exemplo, estagiários também. Claro, existe uma área que os estagiários, né, da graduação entram nesse tipo de produção, mas principalmente quando a gente fala de teste de estruturas de tratamento em si, de protocolos, né, a gente precisava de uma maior integração dos programas de pós. E aí a gente vê, na verdade, pesquisa correlacional de balela que é pouco informativa exatamente sobre o tratamento em si. Sim. Aproveito sua fala, Pedro, para pedir humildemente que você divulgue minha pesquisa, que é um dos estudos do meu doutorado, que fala sobre os efeitos negativos, né, de intervenções cognitivo-comportamentais e a percepção do terapeuta em relação a isso. E aí a gente vai conseguir fazer algumas análises interessantes, tanto em relação a tempo de formação, enfim, de compreensão do terapeuta em relação ao que são os efeitos negativos, quanto, né, as características sociodemográficas que ele está atendendo, para a gente ver se tem também algum tipo de diferença na percepção dele, quanto, enfim, né, as populações específicas. Posso depois te mandar o link, por favor, para você ajudar uma pobre pós-graduanda do Brasil em 2021? Inclusive, já passei para Deus e o mundo. Link muito obrigada. Até a segunda sugestão para Dandara, que tá. Dandara, aparece rapidinho. Dandara tá no backstage aí. Dandara, por favor, se você puder, por favor, pega o link com a Fernanda da pesquisa dela, até inclui na descrição do vídeo, porque aí ainda tem outras pessoas que vão assistir depois a gravação, né, que vai ficar disponibilizada. Por regra, a gente deixa disponibilizada por uma semana, então quem puder participar da pesquisa, a gente agradece. É muito importante a gente ter, na verdade, essa colaboração, esse espírito de cooperação, na verdade, para o desenvolvimento da própria ciência, né? Então, fica à vontade aí para mandar o link. Muito obrigada. Muito obrigada, vou mandar. A gente chega então ao desfecho do nosso Se Liga, né? Agradeço de coração para vocês dois terem vindo compartilhar com a gente esse momento super gostoso, né? Que tá, na verdade, trazendo uma coisa super informativa e honesta, né? Mais uma vez, porque a gente não está aqui para falar do que as pessoas querem escutar ou qualquer coisa do tipo, a gente está para falar sobre ciência. Ciência, ela é essa coisa que é como é, né? Sem rodeios, ela é direta e principalmente, né, ela é reveladora. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês. Por favor, passem qualquer contato que vocês tenham também para as pessoas chegarem até vocês, ou ao curso também de terapias afirmativas, que é incrível a estrutura dele. Passa para a Dandara, por favor, também para ela disponibilizar lá no link, tá? E mais uma vez, só agradecimentos aí a vocês dois. Eu que agradeço. Obrigada. Muito legal estar aqui. Pode deixar que eu vou passar depois o link da questão da formação. Quem está assistindo e quiser fazer, a gente tem um monte de desconto para estudante, para grupos, enfim, é uma maravilha. Venham com a gente, todo mundo vai ser muito bem-vindo. E façam, porque são 2 pessoas de ouro que são super reconhecidas também, não só pelas aulas exemplares, mas também por supervisões aí que são primorosas, viu?
Então, mais uma vez, a recomendação ela é carinhosa e é técnica, sem qualquer tipo de medo. Mais uma vez, então, a todos, uma boa noite. Peço que todos, então, fiquem também atentos ao próximo Se Liga, que vai ser sobre transtornos alimentares, né? Uma das convidadas confirmadas, então, é a Juliana Lopes Massapucci, né? Que é uma terapeuta também da DBT, maravilhosa, com certeza, que vem pelo CAESM, né? E ela também deve trazer uma convidada, que ainda vamos confirmar, mas que ela seria uma pessoa da nutrição comportamental, né? Que aborda esse tema também de uma forma transdisciplinar, de certa, se a gente parar para pensar. Gente, então ficamos por aqui. Um forte abraço. Uma boa noite a todos. Uma ótima noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Beijo grande. Então vamos para o offline agora.